Olá pessoal, hoje nós vamos trabalhar com um assunto bem recorrente em vestibulares quando o assunto é física, colisões oblíquas. Eu retratei aqui um exemplo bem didático e mais ou menos ilustrativo de um rapaz jogando uma sinuca, onde a bola branca vai colidir com a bola preta e ele quer acertar aquela caçapa ali do outro lado. Perceba que a bola branca ela vai dar uma resvalada, uma encostadinha de leve e não vai se chocar diretamente na sua face. Esse choque vai provocar um sistema vetorial que eu representei aqui embaixo. Essa situação pode ser entendida aqui como a bola A sendo a bola branca e a bola B sendo a bola preta. Perceba que existe um vetor velocidade inicial, que é o que o meu rapaz vai introduzir na bolinha, e a direção ou a trajetória do movimento vai dar nesse pontilhado. Perceba que a bola branca ela não vai encostar completamente na bola B. A bola A ela vai dar uma encostada na bola B. Dependendo do ângulo, dependendo da situação, você pode imaginar que depois a bola B adquire uma velocidade com essa direção e sentido e que a bola A ricocheteou para trás, ou enfim, fez com que ela fosse para baixo nesse meu desenho. É uma situação vetorial possível em vestibulares. Eu tenho uma situação antes, ou seja, a quantidade de movimento antes, vetorialmente falando, e aqui eu tenho uma representação da quantidade de movimento depois, vetorialmente falando, onde depois eu tenho as bolas adquirindo velocidades diferentes das iniciais e direções também completamente diferentes. E como é que a gente vai resolver isso vetorialmente? Bom, antes disso, é importante lembrar que a quantidade de movimento antes, vetorialmente falando, continua e sempre será igual à quantidade de movimento depois. Afinal, nós temos a conservação do movimento. A diferença das questões mais simples é que as colisões são unidimensionais, ou seja, elas acontecem todos na horizontal ou todas na vertical, não havendo essa composição angular, como aqui estamos vendo. Mas e aí, como é que resolve, né? Para resolver vetorialmente, é importante você desenhar um triângulo. O grande segredo é você desenhar um triângulo com esses vetores. Para conseguir representar esse triângulo que eu estou imaginando, você vai precisar tracejar linhas horizontais e verticais, de preferência. A grande maioria dos exercícios vai trabalhar com uns triângulos bem comuns e notáveis. E a ideia é você transferir esses vetores para cá, ao vetor velocidade, para que nós possamos fazer o cálculo da quantidade de movimento. Então, inicialmente, vamos pegar esse vetor VI. Esse vetor VI, junto com a massa do corpo, vai produzir esse vetor. Lembrando que esse vetor eu vou representar como quantidade de movimento I, que é dado por massa vezes velocidade, VI. Um outro vetor que está fácil desses três vetores seria esse vetor na vertical, que é o vetor do próprio A, porém depois da colisão. E olhando para ele, como ele é vertical para baixo, eu posso colocá-lo exatamente aqui, vertical para baixo. Esse é o meu corpo A, eu vou chamar de QA', porque é o corpo A depois do choque. Depois que você faz esses dois vetores, que são os mais fáceis, o horizontal e o vertical, procure colocá-los juntos, formando um ângulo que normalmente será 90 graus. E o outro vetor que sobrou, é o vetor B' com a sua massa, ele vai fechar exatamente aqui o vetor QB', que seria referente à quantidade de movimento do corpo B depois do choque. Perceba que aqui eu tenho uma representação triangular, no caso, ela tem 90 graus e qualquer relação pitagórica aqui resolve o problema, né? Você sabe que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Portanto, conhecendo a quantidade de movimento, basta jogar nessa formulinha que você consegue resolver a grande problemática de qual será os vetores, quais serão as velocidades dos corpos. Resumindo,
você pode resolver essas questões de duas maneiras. A primeira, quando o triângulo é retângulo, basta aplicar o Teorema de Pitágoras. Desenhar com cuidado, colocando as linhas verticais e horizontais para você se organizar, fechando a hipotenusa, para conseguir entender quem são os elementos do meu Pitágoras. Hipotenusa, quem é, catetos menores e maiores, quem são eles. Caso o seu triângulo não seja retângulo, o desenho vai ser um pouquinho mais rebuscado e eu vou trabalhar nos exercícios. Porém, é importante já deixar aqui o aviso de que nós vamos usar esta soma vetorial, que lembra a lei dos cossenos, tirando esse sinal de positivo, né? Mas ela é uma forma, um cálculo matemático que vai nos ajudar muito a descobrir a relação desses vetores, quantidades de movimento. Esse seria como se fosse uma hipotenusa, ele é o maior. Se você olhar para a fórmula sem essa última parte, lembra muito aquela descrição ali em cima, onde você tem um triângulo pitagórico. A grande diferença é que nós não temos aqui um triângulo pitagórico. Esse ângulo beta não é 90 como está aqui desenhado. Esse ângulo beta é muito maior e eu preciso de um fator de correção para que essa igualdade seja verdadeira. Seria, entre aspas, aqui uma hipotenusa, os seus catetos, 2 vezes um dos catetos vezes o segundo cateto e o cosseno do beta. Com essa resolução, você vai conseguir destrinchar alguns exercícios mais complexos. Mas só com Pitágoras, meu caro amigo e amiga, você vai resolver bastante coisa já. Até daqui a pouco.